Com o primeiro tempo muito bom estrategicamente, um segundo tempo com muita força mental e emocional, Coritiba conseguiu uma vitória importantíssima, 2-0 contra o Fluminense. Como foi o jogo? Quem mandou bem? Quem mandou mal? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. O primeiro ponto que vale destacar da vitória Coxa Branca é que, de novo, o técnico Thiago Kozlowski fez algumas alterações que surpreendeu a muita gente. Andrei jogando como titular na vaga do Caio César, Marcelino Moreno aberto pelo lado esquerdo e Diogo Oliveira, atacante recém-contratado, estreou hoje jogando como centroavante com Robson aberto pela ponta direita. Sobre o Diogo, já fiz material aqui no canal De Olho no Jogo apostando justamente nisso, falando que o Diogo Oliveira, embora atue também pelo lado direito do campo, eu via ele encaixando nesse time do Thiago Kozlowski como um jogador por dentro, como uma espécie do centroavante de maior mobilidade e maior explosão física. E para o jogo da noite desta segunda-feira fazia muito sentido, porque o Diogo dava mais força para o Coritiba pressionar os defensores do Fluminense e também dava mais agressividade para os contra-ataques. É um jogador de muita explosão física. Como a estratégia do Coritiba no jogo dessa segunda-feira não foi muito pressionar alto os zagueiros do Fluminense propriamente, claro que em alguns momentos, quando a bola estava no Fábio, por exemplo, o goleiro, o Coxa subia a marcação, mas no geral a preocupação não era impressionar o Nino e o Felipe Melo, mas sim quando o Fluminense colocava essa bola pelos lados do campo. Uma das marcas da equipe do Fernando Diniz é ter a superioridade numérica pelos lados do campo, e o Coritiba estrategicamente agiu para tirar isso, para compensar isso, para ser agressivo e ter velocidade nos contragolpes. O jogo foi mais esse jogador do arranque, esse jogador para fazer ali o arrasto, para ocupar, atacar o espaço, levar perigo contra a meta adversária. Foi premiada ainda com o segundo gol da partida, começou o jogo levando a pior nos duelos contra o Felipe Melo, mas depois do primeiro gol cresceu bastante, foi uma peça importante para o Coritiba, que foi bem fatal no primeiro tempo. A estratégia do Coxa, repito, era dar o gatilho da pressão no lado do campo para tirar essa superioridade numérica do Fluminense e contra-atacar rapidamente. Em um primeiro momento até demorou para o Coritiba conseguir encaixar esse contra-ataque, mas no primeiro tempo foram 3 limpos. Dos 3, 2 morreram no fundo da rede. O lance do primeiro gol, da penalidade máxima, o Coritiba recupera a bola no campo defensivo, o Marcelino Moreno é acionado pelo Bruno Gomes, que faz a inversão para o Robson nas costas do Felipe Melo, derrubado pênalti que ele mesmo, o Robson, bateu. No segundo gol do Coritiba, uma bola que o Bianchi recebe ali pelo lado direito, dá no meio das pernas do Felipe Melo, já aciona ali o Diogo Oliveira, 2-0 Coxa. O terceiro contra-ataque do Coritiba, já no finalzinho ali do primeiro tempo, com o Marcelino Moreno, ele quando dá o drible, acho que era contra o André, a jogada, ele perde um pouco do equilíbrio, e aí a zaga do Fluminense consegue se recuperar, mas foi o primeiro tempo em que o Coritiba conseguiu tirar uma das principais armas do Fluminense, né, que é essa superioridade numérica pelos lados do campo, algo que a equipe do Diniz busca muito para atacar, para ser superior, para envolver o seu adversário e contra-atacar. Então o Coritiba foi muito eficiente na marcação e foi eficaz no ataque, guardando 2 das 3 possibilidades claras em que criou no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo muda um pouco o desenho, porque o Fluminense, ao observar que está sem essa superioridade pelo lado do campo, ele atrai o Coritiba para fazer a marcação, mas para apostar na inversão, na bola diagonal, essa bola para o lado oposto, para tentar pegar sempre o atacante de lado no 1 contra o lateral, para assim conseguir criar jogadas ofensivas. Existiram momentos, é verdade, em que a zaga do Coritiba foi envolvida, o Arias exigiu uma boa triangulação envolvendo Ganso, Samuel Xavier, o Arias exige uma boa defesa do goleiro Gabriel. Outros momentos, o Danielzinho coloca o Keno em boa situação, mas no geral o Coritiba conseguiu se comportar bem. Quando Henrique e Kusevich não conseguiam limpar a área, Henrique para mim um dos melhores jogadores em campo, Natanael e Jamerson muito bem nesses duelos individuais, mas quando o Coritiba era superado, o goleiro Gabriel estava inspirado. Fez pelo menos 2 defesaças, outras defesas importantes, mas 2 defesas
muito boas do Gabriel em finalizações do Arias e do Lelê de cabeça. Então, o jogo em que o Coritiba soube sofrer quando foi pressionado, mentalmente muito forte. O único asterisco que eu faço do segundo tempo do Coritiba, não aproveitou bem os contragolpes. Tiveram pelo menos 2 contra-ataques limpinhos para o Coritiba marcar o terceiro gol, matar o jogo, e o Coxa acabou desperdiçando. Um deles, o Pinho, ao invés de fazer a inversão para o Robson, que estava entrando completamente livre, preferiu bater para o gol. O Fábio fez a intervenção. Claro, daqui da cadeira, né, do nosso sofá, do ar-condicionado, da cadeira do estádio, é muito cômodo falar. Também tem que calçar o sapato do cara que, bateu aí já 5 meses sem marcar um gol sequer, centroavante, está incomodado, quer acabar com o jejum, mas tem que ser inteligente. Essa era uma jogada que, se ele dá assistência, sai o terceiro gol, começa a ganhar o apoio popular, o apoio dos companheiros, a confiança, é um primeiro passo para o gol. Ali ele foi muito individualista, embora, repita, acabe entendendo o cara. No entanto, nada impede de considerá-lo ali que foi um pouco egoísta, faltou um pouco de inteligência na execução aí dessa jogada. E o outro contra-ataque, o Robson acabou prendendo muito a bola, quando soltou para o Bruno Gomes já não era o passe mais adequado, o Fluminense conseguiu ali fazer a recomposição, conseguiu ficar com a bola. Mas, no geral, jogo muito interessante do Coritiba, vitória muito importante, contra uma atuação consistente contra um time que está na parte de cima da tabela e que está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Então, o Fluminense é uma equipe que ofensivamente é muito forte. Coritiba, no geral, conseguiu marcar muito bem, soube fazer a leitura correta ali para se adaptar ao que o jogo pedia. Essa, inclusive, uma das principais marcas do Thiago Kozlowski nesses 4 jogos do comando do Coritiba, se adaptando às situações. Mas essa será uma resenha para essa semana aqui no canal de Olho no Jogo. Para fechar, destaques positivos da partida. Destaque negativo, acho que nem tem muito de quem falar, mas destaques positivos, vou citar bastante gente aqui. Henrique, partidaça do Henrique, soberano ali no sistema defensivo, melhor jogo dele no ano e vai ganhando confiança, talvez sendo aí ao lado do Matheus Bianchi, outro cara que foi muito importante na partida de hoje, os maiores símbolos aí dessa fase, aí desse momento do Coxa com o Thiago Kozlowski no comando. Além do Henrique e do Matheus Bianchi, para mim, os 2 principais jogadores da partida, menções também para o Jamerson, especialmente no segundo tempo, conseguiu ali levar melhor basicamente em todos os duelos contra o John Arias e conseguia puxar alguns contragolpes. No primeiro tempo, errou alguns passes, mas nunca gerou oportunidades. Mas, no geral, marcou muito bem o Arias, o que é uma missão dificílima. O Arias é muito bom nesse duelo 1 contra 1. O Jamerson levou a melhor e, no segundo tempo, além de anular uma das principais armas do Fluminense, conseguiu ainda puxar alguns bons contra-ataques. E o Bruno Gomes também fez uma partida muito interessante. Se eu fosse eleger ali o cara da partida, ficaria entre Henrique e Matheus Bianchi, com o Bianchi tendo ali o aspecto, um ponto a mais pela assistência com direito à caneta no Felipe Melo. Então, um jogo muito bacana ali do Coritiba. Mas agora quero saber de vocês. Quem que vocês consideraram os destaques da partida? Quais são os principais méritos aí do Thiago Kozlowski nessa retomada do Coritiba no Campeonato Brasileiro? Comente livremente aqui na caixa de comentário, se inscreva no canal e deixe o like. A meta do De Olho no Jogo, 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Esse objetivo sendo alcançado, sorteio de camisas do Coxa, do Atlético e do Paraná Clube para todos vocês que curtem aqui o canal. Nesta semana, aqui no De Olho no Jogo, conforme já prometido, material sobre Thiago Kozlowski, essa fase de adaptação do treinador no time Coxa Branca, que tem dado muito resultado, como ele pensa, o que ele não abre mão no time e o que ele aceita adaptar na sua equipe, também sobre Bruno Zatelli, novo camisa 10 do Atlético. Então, conto com a sua colaboração, marque aí na sua agenda para a gente seguir se falando aqui no De Olho no Jogo. Para fechar, acesse, pegue o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior para você ter acesso ao site da KTO.com, principal casa de apostas do Brasil. Faça o seu registro, use o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus na KTO.com, onde a diversão acontece. Um abraço a todos e uma ótima semana.